Vamos analisar agora o código-fonte desenvolvido para a tela Orçamento Venda Grid. Então, aqui no pacote com.t2trp.vendas.cliente, né, eu tenho a tela, a classe Orçamento Venda Grid. Ok? Novamente aqui eu tenho alguns botões, que é o botão de Insert, um botão de Delete, um botão de Reload e uma barra de navegação. Todos esses botões estão vinculados aqui a esta grid. Tá? Essa grid é a grid onde o usuário visualiza os dados dos orçamentos cadastrados no sistema. Essa grid está vinculada ao VO com.t2trp.vendas.java.orçamento pedido venda cabe VO. Ok? Aqui no código-fonte, ele é bem parecido, né, com o que nós já vimos lá na tela de tipo nota fiscal grid, por exemplo. Tá? Então nós recebemos aqui como parâmetro no construtor dessa classe o orçamento venda grid controller. Tá? Essa classe também está aqui no mesmo pacote com T2TRP vendas cliente. Logo depois nós definimos o controller da grid e também o seu grid data locator. Da mesma forma que nós temos lá na tela do tipo nota fiscal, nós temos aqui também o método getGrid1, tá? Onde ele vai retornar para a gente a grid que visualiza os dados desses orçamentos. Ok? Então vamos aqui analisar o controller dessa grid. Ele é bem parecido com o que nós já vimos anteriormente, né, nas telas de grid anteriormente. Então nós temos aqui primeiramente um objeto orçamento venda grid. Tá? Logo depois um objeto da classe string, né, que vai representar aí o nome da action lá no servidor. E no construtor desse controller nós temos aqui a instanciação da tela orçamento venda grid, tá? onde nós passamos como parâmetro esse controller. Temos a definição também da action lá no servidor, né, que é orçamento venda grid action. Tá? Então, aqui no pacote com T2TRP venda servidor, eu tenho aqui a classe orçamento venda grid action. Tá? Vocês podem perceber que o procedimento aqui, né, a forma de desenvolvimento está sendo bem parecida com a das outras telas. Tá? Praticamente são idênticas, apenas mudando alguns parâmetros. Então, no método loadData, da mesma forma, essa tela aqui, aliás, essa grid, o autoLoadData dela está definido como true. Tá? Então, temos o método loadData, onde nós incluímos qual ação que o servidor irá executar. Tá? Realizamos essa requisição para o servidor. Então, aqui no lado do servidor, primeiro nós temos a definição dessa action, que é orçamento venda grid action. Logo depois nós temos a identificação da ação que será executada no momento, no caso uma ação de load. Tá? Nessa ação de load, o sistema irá buscar todos os orçamentos que estão cadastrados no banco de dados, tá? E retornar com esses dados para o lado do cliente. Ok? Nós temos aqui o método beforeInsertGrid. Tá? Esse método funciona da mesma forma que nós vimos na tela anterior, tá? No caso lá, o da tela de condição de pagamento grid. Tá? Então, quando o usuário clicar aqui no botão de Insert, o que vai ser realizado? Ele vai instanciar, né? Ele vai mostrar a tela orçamento venda detalhe. Tá? Então, ele instancia aqui a classe orçamento venda detalhe controller, passando como parâmetro a grid, orçamento venda grid, e o valor nulo. Tá? Quando você passa um valor nulo, como nós já vimos lá no condição pagamento, significa que o usuário está inserindo uma nova, né, um novo orçamento. Aqui no caso é um novo orçamento. Ok? E vamos retornar falso para que nenhum procedimento seja executado pela grid. Né? O procedimento de inserção será executado pela tela de orçamento venda detalhe. Temos aqui também o método doubleClick, tá? Que será executado quando o usuário der um duplo clique em um item dessa grid. Então ele vai
instanciar a classe orçamento venda detalhe controller, passando como parâmetro a grid e o ID do orçamento. Ok? Então ele vai abrir a tela orçamento detalhe com os dados, né, com os detalhes daquele orçamento que foi selecionado pelo usuário. Aqui nós temos o método delete records, tá? Onde nós criamos aqui primeiro alguns parâmetros, né? Informamos alguns parâmetros, que no caso o primeiro parâmetro é a ação que será executada lá pelo servidor, tá? Logo depois nós informamos os objetos, né? Os orçamentos que serão excluídos, tá? Logo depois nós realizamos a requisição para o servidor. Então aqui no lado do servidor, orçamento venda grid action, ele identificou que agora é uma ação de delete, tá? Buscou os objetos que serão excluídos, tá? E vai realizar a devida exclusão desses dados lá no banco de dados, tá? Da mesma forma que nós fizemos lá com as condições de pagamento, nós estamos fazendo aqui também com o orçamento da venda, tá? Vinculado a um orçamento pedido venda cabeçalho, nós temos os itens desse orçamento, ok? No caso aqui é o orçamento pedido venda detalhe, tá? Então, antes de excluir um orçamento pedido venda cabeçalho, nós primeiro excluímos esses itens, né? Os itens que estão vinculados a este orçamento, e logo depois nós excluímos o orçamento em si, ok? Depois de realizar esses procedimentos, nós retornamos com esses dados lá para o lado do cliente, né? Nós retornamos para o cliente se a execução foi, se o procedimento, né, foi executado de forma correta, ok? Bom, então esse é o código-fonte que foi desenvolvido para a tela orçamento venda grid.